Eu vou começar lendo uns trechinhos de uma entrevista que o Paul Auster deu em 87. O que tu acha mais legal nele? O que eu acho mais legal nele? Eu tenho um problema com o Paul Auster, que é o seguinte: eu parei de ler ele porque eu fico muito envolvido quando eu leio ele, muito envolvido, emocionalmente, assim, sabe? Eu fico com vontade de escrever, fico achando que eu que devia ter escrito aquele livro, eu fico com raiva dele, entendeu? São muitas emoções. Muitas emoções. Não, mas é verdade mesmo. Eu tinha um livro, eu não me lembro qual era, que eu estava lendo, eu parei, estava tão bom assim que eu não queria continuar lendo. A Júlia lê muito mais, enfim, tem uns 3 palmos de Paul Auster lá na prateleira, lá em casa. Mas eu sempre fico assim, vou ler, não vou, aí dou uma bicada, volto e tal. É engraçado, né? Eu tenho medo de me abandonar. Mas, ao mesmo tempo, é isso, ele é maravilhoso, eu gosto muito. Então, eu vou ler aqui uns trechos de uma entrevista em que ele expressa... Opa. Deu. Em que ele é o famoso Malcolm. Conhece, não? Mau contato. Em que ele expressa muito dessas percepções que a gente também tem sobre a obra dele, né? Então, umas passagens. O cara pergunta para ele, o entrevistador chama Joseph Malia. Em seu livro de ensaios A Arte da Fome, esse livro aqui se chama A Arte da Fome, mas originalmente em inglês ele é só um livro de ensaios, ao passo que essa edição em português saiu com prefácios, entrevistas e ensaios. Então o cara pergunta, no seu livro de ensaios A Arte da Fome, você cita Samuel Beckett como tendo dito, haverá uma nova forma. Será sua obra um exemplo dessa nova forma? Que tem essa coisa, assim, né? Ele escreve romance, mas é um negócio meio estranho. E aí ele fala, enfim, parece que tudo acaba saindo um pouco estranho, que meus livros não se assemelham inteiramente aos outros livros. Não. Ele diz assim, a única coisa que realmente importa, parece-me, é dizer o que tem que ser dito. Se algo realmente tem que ser dito, criará a sua própria forma. É uma bela ideia essa, né? Uma certeza, assim, tipo, a forma vai ser encontrada por causa do jeito, né? Bom, ele fala de vários livros dele e tal. Depois adiante, o cara pergunta para ele, a questão central na segunda parte do livro, o livro da memória, foi desse livro, né? A segunda parte é a memória. Então o cara pergunta para ele por que é assim, a estrutura é diferente, não sei o quê. Daí o Auster responde, o objetivo era ser o mais honesto possível em cada frase. Eu queria escrever uma obra que expusesse tudo. Não queria esconder nada. Eu queria derrubar a fronteira entre a minha vida e a literatura ao máximo. Também é um outro negócio legal, né? Que a gente lê, parece que é a própria vida que está ali, né? Depois, outra pergunta. O livro da memória trata de coincidências, de estranhas intersecções de eventos do mundo. Perguntei. Essa é uma questão para ti, e o Auster responde. Sim, acredito que o mundo esteja cheio de eventos estranhos. A realidade é muito mais misteriosa do que chegamos a admitir. Aí ele dá um exemplo um pouquinho adiante. Cadê? Eu perdi. Não, vou achar para ele. Ele está desenvolvendo essa questão, daí o cara pergunta para ele se ele considera que a literatura dele é realista. E o Auster responde, de um ponto de vista estético, a introdução de elementos fortuitos na ficção provavelmente cria tantos problemas quanto resolve. Tenho sido muito combatido pelos críticos por causa disso. No sentido mais estrito da palavra, considero-me um realista. O acaso faz parte da realidade. É isso, né? Aí ele dá uns exemplos aqui, não sei onde é que eu vou achar. Achei. Eu penso tanto nos eventos triviais como nos grandes eventos. Conhecer 3 pessoas chamadas Jorge no mesmo dia. É um problema. Enfim, né? Ou chegar num hotel e receber um quarto com o mesmo número do seu apartamento. 7 ou 8 anos atrás, minha mulher e eu fomos convidados para um jantar festivo em Nova York e havia um homem completamente fascinante em nossa mesa, muito cortês, cheio de inteligência e de humor, um deslumbrante conversador. Blá, blá, blá. Minha mulher crescera em uma pequena cidade de Minnesota e, a certa altura, ela realmente disse para si, foi por isso que me mudei para Nova York, a fim de conhecer pessoas como ele. Mais tarde, passamos a conversar sobre nossas infâncias e onde tínhamos crescido. Ao que se revelou, o homem que tanto a atraíra, o homem que a impressionara como a encarnação da sofisticação de Nova York, provinha da mesma cidadezinha da minha mulher. Enfim, é isso. As entrevistas dele vão revelando
isso que ele falou, né, de derrubar a fronteira entre a vida e a literatura e de aceitar, simplesmente aceitar o acaso. Tem uma história que eu não me lembro se ele conta aqui, que é a primeira vez que aconteceu com ele, a percepção do acaso, foi num passeio de colégio, uma coisa assim, né? Tu que tinha me contado isso. Como é que foi mesmo? Sim, ele era meio fascinado por essa história. Aparece, acho que em alguns livros. Eu não sei, eu acho que eles estavam... Agora eu não me lembro se eu vou contar a parte do romance ou se a parte que aconteceu com ele mesmo na vida. Que eu acho que era uma turma de escoteiros, alguma coisa assim. Eles estão fazendo um acampamento e na hora de fazer fazer uma das caminhadas, passar por um mato, enfim, começa a chover. E eles lá, felizes, escoteiros, vamos chegar ao fim dessa trilha igual para acampar. E eles têm que passar por um arame farpado. Eu acho que isso é do livro. E na hora, então, de passar do arame farpado, levando e vai passando um de cada vez. Crianças de 11, 12 anos, né? E na hora que o guri da frente dele está passando, cai um raio, bate no arame farpado e o guri morre eletrocutado. E aquela coisa, assim, podia ter sido com ele... E isso acontece com vários personagens. Tem até num dos livrões maiores, o 4321, acontece isso também com personagens, só que daí não é num arame farpado, eu acho que é um raio que cai numa árvore, né? Mas também tem um dia de chuva. É isso aí. Salva de palmas. Salva de palmas.